ditado popular que diz: respeito é bom e todo mundo gosta. Eu sou o pastor Diego e na mensagem de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do respeito e do desprezo. Jesus, ele foi desprezado entre os seus, desprezado entre os seus próprios familiares. E assim hoje muitos desprezam também a palavra de nosso Deus. Na mensagem de hoje eu falo um pouco mais sobre isso. E se você gostar dessa mensagem, eu peço que você já deixe aqui o seu joinha, também um comentário sobre o que você acha deste assunto. E se gostar da mensagem, eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para ajudar o canal a continuar crescendo e a gente a continuar também levando a palavra de Deus para outras pessoas. Fique então com a mensagem de hoje. Das palavras do Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, gostaria de destacar, primeiramente, o versículo de número 6, que diz assim: e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Depois, também disse aos seus discípulos, no versículo 10, no versículo 11, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento, que nós queremos meditar nessas santas palavras. Amém. Desprezo. Quem de vocês gosta de ser desprezado? Será que existe alguma pessoa neste mundo que goste de ser desprezado por outra pessoa? Dificilmente alguém de nós gostaria de ser desprezado, ser humilhado, ser muitas vezes, assim como aconteceu com alguns daqueles que levaram a palavra de Deus, especialmente os profetas, que muitos não quiseram dar ouvidos para eles, para as mensagens que eles tinham a entregar. E isso não somente aconteceu com os profetas, com os apóstolos, com aqueles que levavam a palavra de Deus, aconteceu com o próprio Jesus. E quem foi que desprezou Jesus? Quem foram aqueles que não deram bola para a mensagem de Jesus? Para aqueles que não gostaram daquilo que Jesus tinha para dizer ou para trazer. Interessante, no Evangelho de hoje, na leitura que foi feita há pouco, confirmando pelo Felipe, está escrito no Evangelho que Jesus, ele foi até a sua cidade de origem, não a sua cidade natal, Belém, mas foi até a sua cidade de origem, onde ele cresceu, com a sua família, com sua mãe, com seus irmãos, que era a cidade de Nazaré. E até por isso Jesus era chamado de Jesus de Nazaré. Então Jesus foi até a sua cidade e num sábado ele começou a ensinar lá na sinagoga, no templo. E muitos daqueles que estavam lá no templo ensinando, estavam ouvindo, ficaram admirados com aquele que estava lá ensinando para eles. Só que eles ficaram admirados não num bom sentido,
com os ensinamentos de Jesus. E por quê? Porque a gente vê na reação das pessoas. E diz a resposta: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso esse tal Jesus não é o carpinteiro? O filho de Maria? Não é irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? As pessoas que estavam ali presentes não deram atenção para o ensinamento de Jesus, pois até na sua própria casa Jesus foi desprezado. Os seus familiares que estavam ali ao redor, a sua família de Nazaré, seus parentes, acharam: poxa, como este Jesus é para ser o Messias, se ele veio lá do quintal da minha casa, se foi esse que era o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de José, de Tiago, José, Judas e Simão. Esse é para ser o Messias? Esse é para ser o Filho de Deus? E por isso diz no texto que eles ficaram desiludidos com ele. E aí então vem a resposta de Jesus. Veja, quem desprezou Jesus? Seus próprios familiares. E aí Jesus responde: um profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, ele é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E assim Jesus foi desprezado pelos seus. Foi humilhado, foi zombado, podemos dizer assim, pelos seus. Quem é esse para fazer tais coisas? Não é o carpinteiro? E aí diz no texto, no versículo 5, que ele não pôde fazer milagres, não pôde fazer mais milagres, porque ali aquelas pessoas não acreditavam nele. Não acreditavam no poder dele. Não acreditavam que ele sim era o Filho de Deus. Ele fez apenas algumas curas. E aí no versículo 6 diz que Jesus então ficou muito admirado com a falta de fé que havia ali. Desprezo por Jesus, um desprezo por aquele que foi enviado por Deus para trazer a mensagem do perdão, a mensagem da salvação. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje desprezam aqueles que são enviados para falar de Deus. Muitos hoje, por outro lado, desprezam o próprio Deus. Desprezam a palavra de Deus. Desprezam o conteúdo aqui escrito. E muitas coisas ditas modernas estão entrando como bandeiras de outras coisas que não é aquilo que a palavra de Deus ensina. E por isso muitas pessoas hoje não querem saber de Deus e dizem que a Bíblia está ultrapassada, ou que alguns ensinamentos ali escritos não deveriam estar escritos. E a palavra de Deus é desprezada. Aqueles que falam a verdade a respeito de Deus também são desprezados. E infelizmente isso está acontecendo cada vez mais em nossa sociedade. E aí Jesus então envia os seus discípulos e diz para eles o seguinte: vocês vão de 2 em 2, vocês vão, levem a minha mensagem, levem a mensagem do arrependimento,
Falem que as pessoas precisam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. E no lugar onde é que vocês forem recebidos, vocês permaneçam naquela casa, naquela cidade, até o dia que vocês saírem dela. Porém, no lugar onde é que as pessoas não quiserem saber de vocês, não quiserem recebê-los, não quiserem dar ouvidos, vocês vão embora dali. No lugar onde é que vocês forem desprezados, vocês devem, na saída dessa cidade, sacudir o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. O que isso significa? As sandálias, né? E os pés eram, podemos dizer assim, o local mais imundo do corpo, né? Porque pegava toda a poeira, toda a sujeira, né? Que acumulava. E por isso Jesus diz até os seus pés, a poeira que pega os seus pés, a imundícia, vocês devem sacudir fora, para não carregar junto com vocês. Aonde vocês forem desprezados, vocês sacudam o pó das suas sandálias. E aí então os discípulos foram anunciar que todos deviam se arrepender dos seus pecados. E essa é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem que os discípulos deviam levar é a nossa mensagem, a mensagem que devemos anunciar hoje. A mensagem do arrependimento, do perdão dos pecados e da salvação em Jesus Cristo. Sem o arrependimento, não há perdão dos pecados. E por isso Jesus mandou os seus discípulos para anunciarem isso, mesmo sabendo que iriam ser desprezados. Vocês gostam de ser desprezados? Não, com certeza não. Mas a gente estava falando de talvez outras pessoas, mas nós muitas vezes também desprezamos a Deus. Eu digo isso até para mim mesmo. Muitas vezes, em vez de preferir a palavra de Deus, eu prefiro coisas daqui deste mundo. Em vez de ler a Bíblia, de orar, de meditar, de vir à igreja, ou de fazer coisas que me aproximem de Deus, eu acabo preferindo as coisas daqui, as coisas deste mundo. E Deus acaba sendo desprezado, acaba sendo jogado de lado. E por isso nós devemos pedir perdão a Deus. Pois deixamos de cumprir o primeiro mandamento, de colocar Ele acima de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e saber que todas as outras coisas serão acrescentadas. E por isso também devemos ouvir essa mensagem de arrependimento anunciada pelos profetas de Deus, por aqueles que levam a mensagem de Deus, por aqueles que levam a palavra de Deus. Muitos hoje, como eu disse antes, estão desprezando os ensinamentos corretos da Bíblia. Infelizmente. Ou querem desviar, deturpar aquilo que está escrito, para que possam ser aceitos na sociedade com os seus erros, com as suas falhas, mesmo que isso vá contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. Que a gente não despreze a palavra, que a gente leia e medite nela diariamente, que a gente não despreze aquilo que Cristo fez por nós, se humilhando lá na cruz, para nos dar o perdão dos pecados e da salvação. E que bem pelo contrário, se a gente for desprezado, por levar a palavra de Deus, por testemunhar, por falar de Cristo para outras pessoas, por falar sobre o arrependimento, mesmo que isso cause sofrimento para nós, como aconteceu com Paulo,
que isso seja um motivo a mais para a gente confessar e professar a nossa fé em Deus e na salvação. Assim como o Felipe vai fazer hoje, confessar aquilo que ele aprendeu na doutrina, aprendeu com um pastor sobre as verdades das Escrituras. Confessar a fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Confessar a fé que ele foi ensinado. Mesmo que algumas pessoas algum dia possam zombar, rir ou até mesmo desprezar esta fé que há no seu coração, ele deve levar isso como uma marca, sabendo que no mundo nós vamos passar por dificuldades. Se até mesmo Jesus foi desprezado, isso também pode acontecer conosco. Mas como o próprio Jesus diz, no mundo passai por aflições, passai por dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus assim abençoe ao Felipe e abençoe a cada um que professa a sua fé em Cristo. Que não despreza a Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos. Que guardam essa palavra no coração, para que o dia em que Jesus vier, ou um dia em que Deus resolver nos chamar para o seu lado, nós estejamos realmente preparados, com fé naquele que morreu por cada um de nós. Que Deus assim abençoe e mantenha firme a cada um de vocês nesta fé em Cristo, até o fim das suas vidas. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário, dizendo aquilo que você achou dessa mensagem, se você concorda ou até mesmo se você discorda da minha reflexão. E eu peço que também você não se esqueça aqui de se inscrever no canal, e mais importante, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outras pessoas, com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, no local que você desejar, para que essa mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, chegue a cada vez mais lares, cada vez mais corações. Eu agradeço a todos pela companhia e tenham todos uma ótima semana.